Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus nessa noite. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 116. Vamos fazer a leitura. Acompanhem na sua Bíblia. Salmo de número 116. Diz assim a palavra do Senhor: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas, os meus olhos, da queda, os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-eis sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado. Pai, nós queremos declarar o nosso amor ao Senhor. Declarar o quão grande o Senhor é, quão maravilhoso e quão poderoso o Senhor é. O Senhor se inclina para ouvir a nossa oração e o Senhor nos livra, Deus, de tantas as coisas que nós nem ao menos podemos contar. Se soubéssemos de todas as coisas que o Senhor nos livra, ficaríamos ainda mais maravilhados. Deus, queremos andar em Tua presença, queremos crer, confiar no Senhor, de todo o coração, confiar no Teu poder, na Tua provisão, na Tua graça e misericórdia. Bendito sejas Tu, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por essa noite. Amém. Olá, queridos. Aqui na PV Nordeste nós temos trabalhado com os alunos de forma remota. Então todas as aulas, discipulados, acompanhamentos, tudo tem sido feito de forma remota durante esse semestre. Nossa oração tem sido para que, se for da vontade do Senhor, as coisas se estabilizem e os alunos possam voltar para cá em agosto e assim nós possamos voltar às nossas atividades presenciais. Fora isso, os missionários têm feito algumas manutenções no campus e isso tem ocupado o nosso tempo aqui. Peço que os irmãos estejam orando pela nossa equipe, pelos missionários, pelo ministério e por mim também, pela minha vida. Graças a Deus está tudo bem, saúde está bem, o Senhor tem suprido todas as coisas e queria agradecer porque os irmãos têm caminhado comigo, mesmo de longe, têm orado por mim, têm segurado as cordas aí do outro lado. Então, obrigada, também estou aqui orando pelos irmãos e muito grata pela vida de vocês. Tchau, tchau.
início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus.
É com grande alegria que estamos de volta nesta noite, após um culto maravilhoso ali no Harmonia. Agora aqui também para aqueles que não puderam ir e estar conosco, celebrando, louvando ao Senhor juntos ali no Harmonia. Sabemos que ainda vamos prolongar mais um pouco esse tempo e estamos animados porque temos um local muito especial para poder estar presente e vendo as pessoas, pelo menos, mesmo que nós não podemos abraçar como gostaríamos e ter algum contato direto, mas só de ver já nos alegra tanto. Então, se você ainda não foi e não participou conosco, vai lá, participa conosco. Domingo sempre às 5 horas. Daí às 7 horas nós vamos estar também repetindo a mensagem da noite para aqueles que não puderam participar. Hoje nós vamos falar sobre como vencer o pecado. 1 Pedro 4, de 1 a 6. 1 Pedro 4, de 1 a 6, diz a palavra de Deus: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para esse fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito possa estar esclarecendo esse texto maravilhoso da Tua Palavra para os nossos corações. E, através disso, possamos viver uma vida que realmente agrada ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre como vencer o pecado. Eu estava lembrando de uma música que até estava cantando um pouco. Posso vencer o pecado? Posso o inimigo vencer? Sim, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Nós podemos sim vencer o pecado. A memória é um dos nossos melhores aliados para vencermos o pecado. Na morte de Cristo, nós vemos que a vitória foi alcançada. Cristo já venceu através da sua morte. Ele venceu o pecado, venceu Satanás, venceu os demônios, até mesmo o inferno. E no final ele foi exaltado e colocado à destra, à direita do trono de Deus. Isso nós acabamos de ver no capítulo 3, versículos 21 e 22. Mas hoje nós queremos pensar sobre como nós vencemos o pecado quando morremos para nós mesmos e vivemos para Deus. Para tanto, nós temos que primeiro olhar para o futuro e tomar as precauções, os cuidados necessários. Mateus 26, 41 diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por isso nós temos que tomar as devidas precauções, sabendo que a nossa carne é fraca. Nós temos também que olhar para o presente, aquilo que nos cerca, as forças que nos atraem para nos levar a pecar. E Romanos 13, 14 diz que devemos nos revestir do Senhor Jesus, e nada disponhais a carne no tocante às suas concupiscências. E na NVI é traduzido assim: e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então nós temos que olhar para o futuro e tomar precauções. Temos que olhar para o presente também e saber que o diabo, nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem nos tragar. Mas nós também devemos olhar para o passado, olhar para a cruz, a memória do que Cristo passou para vencer o pecado, nos ajuda hoje a vencermos o pecado. Queremos então ver algumas maneiras que nós podemos vencer o pecado hoje.
Primeira maneira, estar pronto para morrer diariamente. Eu gosto muito de Lucas 9, 23, foi o verso que foi usado para minha conversão. Jesus dizia a todos, ele estava falando aos discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a cruz e siga-me. Veja que esse morrer é diário, dia a dia, tome a cruz e siga-me. A morte vence o pecado. O verso 1 diz, ora tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Vemos que a morte vence o pecado. Sofrer na carne significa morte. Armar do mesmo pensamento. O princípio de que na morte eu posso vencer. Posso vencer o pecado? Posso o inimigo vencer? Sim, eu posso, quando estou disposto a morrer com Cristo. Quando eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabemos que, por mais que queiramos, hoje, na carne, nós não vencemos completamente, porque ainda estamos na carne. E sabemos também que o pecado não tem domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Mas só vamos alcançar a perfeição quando encontrarmos com Cristo. O problema do perfeccionista, ele sempre acha que é possível alcançar a perfeição aqui na terra. Mas isso não é possível. Nós sabemos que por mais que nós vamos vencendo o pecado no nosso dia a dia, ainda temos a velha natureza dentro de nós. Esta luta está descrita lá em Romanos 7. A carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E Paulo disse, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, porque o querer o bem está em mim, mas não consigo realizar. Veja que Paulo queria sempre fazer o bem, e eu também, e você também, deve ter esse desejo de sempre fazer o bem, mas essa luta é real, é constante, e nós temos que entender que mesmo nós na carne não vamos alcançar esta perfeição. Negar a si mesmo é algo constante, é algo diário, eu tenho que diariamente negar a mim mesmo, e tomar a cruz, e seguir a Jesus. Nós não podemos também temer o sofrimento final, porque armar-vos vós mesmos com o mesmo sentimento, é um sentimento de Cristo de levar até a morte. Em Filipenses, capítulo 2, Jesus descrevendo sobre Jesus, ele disse, tende em vós o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que há em Cristo, o qual, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de homem, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É necessário estar disposto a morrer com Jesus. Nós temos que lembrar sempre do que o pecado fez com Jesus. Isso deve nos ajudar a evitar o pecado no presente. Tudo que Cristo passou foi por causa dos nossos pecados. O pecado matou Jesus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós temos que lembrar o que o pecado fez com os salvos. Seria maravilhoso pastorear pessoas perfeitas. Mas o fato é que o pecado nos fez imperfeitos. Eu sou um pastor imperfeito, pastoreando também pessoas imperfeitas. E é uma batalha constante toda a vida. E é necessário estar pronto para morrermos com Cristo, identificarmos com Cristo. A trilha de Romanos 6, 11 e 13, dá aqueles 3 verbos importantes: sabendo, considerando e oferecendo. Sabendo que foi crucificado com ele o velho homem. Depois, considerando-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. E o terceiro verbo é, e vós entregando a sua vida completamente ao Senhor. E é o que nós temos que fazer diariamente, morrermos diariamente com Cristo. Nós vencemos o pecado quando morremos para nós mesmos.
e vivemos para Deus. Esta é a primeira maneira, estar pronto para morrer diariamente. Mas a segunda maneira é estar pronto para viver sacrificialmente. O versículo 2 diz: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Estar pronto para viver sacrificialmente no tempo que nos resta na carne. O resto da nossa vida deve ser uma vida de busca constante de fazermos a vontade de Deus. Veja que o resto do tempo que nós temos na carne, nós temos que estar vivendo, como diz lá em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estar pronto para viver sacrificialmente. É importante observar que Romanos 12, 1 não fala sobre sacrifício morto, o sacrifício de uma ovelha, ou sacrifício, podemos dizer, uma entrega onde você vai morrer, mas é sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Quando nós nos apresentamos como sacrifício vivo, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo começa quando temos uma entrega sacrificial. Quando não buscamos satisfazer a carne. O verso 2 termina dizendo: já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Uma vida que é seguida conforme a vontade de Deus. Jesus nos deu o exemplo, ele disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Nossa vida deve ser constantemente buscando satisfazer aquele que nos arregimentou, aquele que nos chamou, viver para agradar ao Senhor. Esse deve ser o lema da nossa vida, não buscando a satisfação própria, a satisfação da carne. Mas nós temos que aprender a negar nós mesmos. Estou crucificado com Cristo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não buscar satisfazer a vontade da carne, tem que haver o negar diariamente de si mesmo, para então viver sacrificialmente para o Senhor. Esta é a salvação que podemos dizer no presente. Lembra dos 3 tempos da salvação? Salvação no passado, livres da penalidade do pecado. Salvação no presente, livres do poder do pecado. E salvação no futuro, livres da presença do pecado. É somente no futuro é que nós seremos totalmente livres da presença do pecado. Mas hoje, no presente, nós podemos viver uma vida que agrada ao Senhor. Nós podemos viver, mas vivendo sacrificialmente. No texto de Filipenses 2, que nós já citamos, a humilhação de Jesus começa dizendo que nós não devemos viver fazendo as coisas por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, mas também cada qual o que é dos outros. Isso é altruísmo, é viver pensando nos outros. Quando nós vivemos sacrificialmente, nós não vamos viver mais para nós mesmos, nós vamos aprender a viver para os outros, viver de maneira sacrificial. Mas ainda temos uma terceira maneira. Antes, deixa eu tomar um pouco dessa água. Estar pronto para andar dignamente. Dos versículos 3 a 6, há uma descrição aqui de muitos pecados que até deixa a gente um pouco assombrado, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. E aqui começa a descrição dos pecados. Tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Aqui tem um catálogo de pecados. E aqui é descrito para nós como que nós não devemos andar. Esse era o andar do passado, não deve ser o andar hoje.
não em dissoluções, imoralidade, libertinagem, viver sem nenhuma regra, sem nenhuma restrição, não em concupiscências. Geralmente essa é uma palavra mais difícil de dizer, né? Concupiscências são os desejos desordenados da carne, as paixões carnais. Não em borracheiras. Borracheiras são as farras, festas loucas, música alucinante. Não em borracheiras. Não em orgias. Orgias são aquelas festas também, como o carnaval, onde é envolvido tudo quanto é tipo de coisas carnais, que é o sentido do carnaval. Não em bebedices, bebida, droga ou qualquer coisa que intoxica, qualquer coisa que leva a pessoa a ficar fora de si. Não em detestáveis idolatrias. É interessante que nessa lista nós temos dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, mas daí incluído junto está detestáveis idolatrias. Como que o Senhor detesta a idolatria? É a desobediência do segundo mandamento: não terás outros deuses diante de ti. E aqui nessa lista, como nós não devemos andar, a última é a adoração de ídolos. Mas o que esperar dos outros? O que os outros vão reagir diante da nossa vida diferente? Verso 4 é um verso muito importante. Notem o que diz o verso 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão. Difamando-vos, zombam de nós. Primeiro, estranham, ficam surpresos que nós não participamos dos seus excessos. Eu lembro quando eu estava jogando vôlei no time da cidade, nós estávamos lá em Tupã e estávamos jogando os jogos regionais, jogos abertos. E nosso time de vôlei estava já quase qualificado para o terceiro lugar, íamos disputar o terceiro e quarto lugar, não o primeiro e segundo. E era um jogo muito difícil, contra Lençóis Paulista. E naquele jogo os rapazes, né, chegaram para mim: Jorge, toma só uma bolinha que você vai subir barbaridade, você vai subir lá em cima, vai bloquear todo mundo. Eu tive que dizer: não posso não. Mas só um pouquinho, não vai fazer mal não. E aí eles tentam levar a gente a tomar alguma coisa que dá até mais força, para que nós possamos fazer algo muito mais forte e ganharmos aquele jogo. De fato, nós ganhamos aquele jogo contra o Lençóis Paulista. Foi um 3-2, talvez mais duro que já joguei. E logo depois foi aquela festa, né? A turma toda se reuniu e vamos tomar cerveja. Aí me chamaram, falou: agora você vai tomar uma cervejinha com a gente, não vai, Jorge? Você jogou um bolão, não precisou nem de bolinha para jogar um bolão, e ficou assim me testando. Eu falei: não. Coca-Cola para mim tá bom. Alguns vão dizer que Coca-Cola também é uma droga, mas Coca-Cola é bem melhor. E tudo vai bem com Coca-Cola, né? Tudo vai bem com Coca. Então, graças a Deus, mesmo que as pessoas estranham, pude ficar firme naquela ocasião. E nós sabemos que as pessoas sempre estão querendo nos levar a pecar. Temos a influência dos amigos, dos colegas, que estão sempre, o tempo todo, tentando levar a pecar. E por isso, diz o texto: difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão. O que esperar dos outros? Os outros vão estranhar. Eles não gostam de ver pessoas diferentes. Os outros vão querer fazer com que você seja como eles. Mas notem verso 5, o julgamento futuro. Estes que seguem esse caminho terão uma recompensa. O verso 5 diz: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Eles terão recompensa. Mateus 18, Apocalipse 20 fala sobre o grande trono branco. Segundo Tessalonicenses 1:8 diz: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 9: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Essas pessoas acham que, agora eu vou aproveitar a vida hoje, mas não sabem que tem uma vida depois.
Por isso que elas precisam urgentemente ouvir do Evangelho, para que venham a crer em Cristo e sejam resgatados do inferno, resgatados da morte. Mas qual a recompensa para o cristão? Verso 6, pois para esse fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, venham a viver no Espírito segundo Deus. As pessoas que ouvem o Evangelho são mortas. E em Efésios 2:1 diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estávamos mortos, eu estava morto, mas em 1969 recebi Cristo, aceitei a Jesus como meu Salvador e tive vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A recompensa do cristão é que nós ouvimos a mensagem e recebemos a vida eterna. E o verso 6 termina, vivam segundo os homens, mas não segundo os homens, mas no Espírito, segundo Deus. Portanto, nós temos que aprender a andar dignamente. Andando dignamente no presente, garante um futuro de vitória. Nós vamos viver eternamente. Eu gosto muito daquela música que meu irmão cantava bastante. Eu vou viver para Cristo. Não vou morrer, não nunca. Realmente, nós podemos morrer fisicamente. Mas o crente, quando morre, é o portal para a vida. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Andar dignamente, preparando para o futuro de vitória que nós temos em Jesus. Mas para concluir, nós vencemos o pecado quando morremos para nós mesmos e vivemos para Deus. Tem dois versos que eu sempre gosto de lembrar. Lucas 9:23, que já citei, foi o verso da minha conversão. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a cruz e siga-me. Mas tem esse verso em Lucas 14:33, que também é muito precioso. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja que para ser discípulo de Jesus é necessário renunciar a tudo e a todos. Está pronto para viver para Cristo, está pronto para morrer se for o caso, mas nós sabemos que um discípulo tem que renunciar a tudo, senão ele não pode ser discípulo. Certo homem sem pernas, ele entra na igreja arrastando-se porque ele não conseguia andar direito, ele vem arrastando e as pessoas impressionadas ficam com o esforço que ele faz, ficam só olhando esse homem sem pernas. Aí ele pergunta ao pastor, pastor, será que Deus aceita um homem como eu, com só metade do corpo? Sim, responde o pastor. Deus aceita a metade de um homem que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. O que o Senhor quer de nós? Quer que nós nos entreguemos inteiramente a Ele. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. É assim que nós temos que viver para agradarmos ao Senhor. Enquanto estamos aqui na terra, renunciar tudo que nós temos para ser discípulo de Jesus. Que Deus os abençoe e que Cristo possa ser o Salvador pessoal de cada um de vocês. Amém. A primeira Igreja Bíblica de Araçatuba posta este vídeo para edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia.